Fala aí, galera. Hoje nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que me mandaram aí, que a pergunta era o seguinte, perguntava: Gil, comprar ou alugar, né? Eu vou responder essa pergunta hoje, agradecendo, já passamos 40 mil inscritos no canal, já estamos praticamente em 5 milhões de visualizações, ou seja, o canal tá grande agora. Difícil responder perguntas, difícil dar atenção a todo mundo, mas tudo isso faz parte, né? Pedir desculpa aí a demora nos vídeos também. Eu tenho minha vida particular aqui, então hoje eu nem ia gravar, tô dirigindo. Vou aproveitar que eu tô dirigindo aqui, vou aproveitar esse tempinho para poder fazer esse vídeo e vocês ir vendo como que é o trânsito mais ou menos aqui em Miami. Deixa eu colocar um pouco mais de atenção aqui, galera, que eu tenho que mudar de linha agora. Então é o seguinte, a pergunta é: comprar ou alugar? Já eu vou responder essa pergunta desde um princípio, né? Antes de falar do vídeo. Definitivamente comprar, galera. E eu vou explicar por quê. Eu vou dar vários exemplos aqui. Eu vou começar esse vídeo dando exemplo. Eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou mostrar 3 exemplos de pessoas que são vizinhas minhas, né? 3 mulheres, tá? Que uma aluga, a outra financia e a outra tem a casa paga. Eu vou falar pra vocês qual é a grande diferença que existe. Vou usar elas como exemplo pra vocês. Uma não tem filhos, está casada, ganha muito dinheiro, a que aluga, né? Ela chega a ganhar bastante dinheiro durante o ano, né? Ela tem carros novos na casa dela, tem tudo que ela queira, material, ela pode comprar. Mas ela, talvez pela facilidade de ter a entrada ingresso de dinheiro, talvez ela nunca se preocupou talvez ela nunca parou para pensar se ela poderia comprar ou não comprar, ou por uma razão ou outra. A verdade é que mais de 10 anos ela tá alugando, né? Vamos dizer que ela paga, vamos colocar aqui um exemplo, não sei quanto paga, mas deve pagar em torno de 1.200, 1.300 dólares. Há 10 anos atrás, quando começou a morar aí, não pagava isso, pagava muito mais barato, né? Mas o aluguel nunca para de subir. Então, talvez um dia, né? Vocês nunca sabem até onde você vai ter força para trabalhar, né? Dependendo do seu tipo de trabalho, né? Então pode ser que um dia você deixa de produzir mais dinheiro, né? Dependendo do tipo de trabalho que você tenha, né? Se é um trabalho braçal, de força, né? Então você pode chegar um momento na sua vida que você já não vai poder exercer a função que você exerce. Talvez você vai trabalhar em outro trabalho que ganhe menos, né? Em alguns casos. Nesse caso específico que eu tô falando pra vocês, essa pessoa não tem filhos, né? Uma coisa que é muito boa, não tem tanto gastos, né? E o esposo também trabalha e ganha bem. Então era uma pessoa que com todos os recursos poderia poderia ter uma casa própria, né? Mas não tem. O que ela pode esperar é que talvez no próximo ano o aluguel seja mais caro, né? E lembrando que quando começou a morar aí 10 anos atrás, pagava muito menos, né? A segunda pessoa, né? Ela financia a casa. E essa casa que essa pessoa financia, ela já faz muitos anos que comprou. Então, tudo que eu vou falar hoje aqui não é só para os Estados Unidos, isso entra no mundo inteiro, sabe? Não é uma resposta de Estados Unidos, é uma resposta do mundo inteiro. Essa pessoa que está financiando essa casa, aqui nos Estados Unidos, né? Não sei no Brasil e nos outros países, mas aqui nos Estados Unidos, a maioria dos financiamentos são financiamentos fixos. As pessoas pagam pelo financiamento 30 anos, fixo o valor, né? Ou seja, é um valor que nunca vai mudar. Seria como um aluguel, né? Mas um aluguel que nunca vai subir, vamos colocar assim, né? Ela tá financiando uma casa. Talvez ela nunca termina de pagar, né? Talvez ela morre antes, ou talvez alguma coisa passa financeiramente na vida dela, ou alguma dificuldade. Nós nunca sabemos o que vai acontecer no futuro, né? Então talvez uma pessoa
talvez ela nunca termine de pagar a casa. Mas a grande vantagem dessa pessoa em comparação a outra que está alugando é que essa pessoa sempre vai pagar o mesmo. Então imagina que passado 10 anos, a pessoa que alugava, aquele preço do aluguel subiu, dobro, triplo ou mais, não sei. E aquela pessoa que comprou e financiou, ela pelo menos está pagando o mesmo durante todo esse tempo, sabe? Então, muitas pessoas pensam, ah não, imagina, vou esperar 30 anos para ser proprietário de uma casa. E não é bem assim. A grande realidade seria que a pessoa, ela não é só o momento que ela termina de pagar a casa, ela aproveita todos esses anos também. Ela deixa de pagar um aluguel que está subindo todo ano para viver uma propriedade para viver uma propriedade que praticamente é uma coisa que ela é dela, né? Ela não precisa, a pessoa que aluga corre o risco também de o proprietário pedir a casa para trás, né? Falar, ó, próximo ano eu preciso da propriedade. E a pessoa que está ali, que comprou, não, e que está financiando, ela vai estar lá enquanto ela está pagando, né? Os salários sobem, né? O preço do aluguel sobe. O financiamento da casa fixo, 30 anos, mantém no mesmo lugar. Então quanto mais vai subindo os salários, mais fácil vai ficando dessas pessoas poderem pagar, né? Porque imagina, em 30 anos, o salário muda muitíssimo, né? E não em 30 anos, vamos colocar menos, em 5, 10, já começa a existir mudança. Então quanto mais anos passa, mais fácil fica dessas pessoas que estão financiando poder pagar as casas delas, né? Lembrando, né, que tudo depende também do passo que essa pessoa deu, né? Tem pessoas que nunca tiveram nada, de repente quer já se meter numa casa com piscina, uma casa enorme e tal, e talvez vai ter mais dificuldade de poder pagar. Mas tem pessoas que foi de acordo às condições dela, né? E comprou uma casa que talvez no momento que ela comprou, que valia a mensalidade da casa fora mais ou menos um aluguel. Hoje ela vê o aluguel lá em cima e ela pagando, vamos dizer, a metade ou um terço do que as pessoas pagam de aluguel para morar no mesmo lugar, tá? O último exemplo que eu vou dar é o seguinte: a pessoa deixa eu voltar essa pessoa que financia também, você vê que já começa a criar uma instabilidade também, né? Esse exemplo que eu tô dando pra vocês dessa pessoa que financia, essa pessoa trabalha para uma escola, né? Não é professora, nada, trabalha ali na manutenção da escola e tal. Mas as escolas chegam uma época do ano que tem férias de 3 meses, tem uma outra que é de 1 mês também no final do ano, né? E essa pessoa não trabalha esses 3 meses, esse 1 mês também, 4 meses durante o ano não trabalha. E não sente dificuldade nenhuma. Essa pessoa mora só. Uma mulher mora sozinha numa casa. Não tem, já os filhos estão grandes. Não tem esposo. E ela sozinha pode morar em uma propriedade, né? Pela estabilidade que ela já tem, né? O último exemplo que eu vou dar é o seguinte: é uma pessoa, uma outra mulher, né? Só tá ela e o filho dela, né? O filho dela também não trabalha. Essa pessoa é viúva, né? O esposo faleceu. A casa dela terminaram de pagar. A casa dela está totalmente paga. Ela não trabalha. O filho não trabalha porque o filho, se eu não estou enganado, tem alguma doença que não permite ele poder trabalhar, alguma coisa assim, né? Mas ele não trabalha. Não tem condições de trabalhar. Então, essa pessoa, eles não têm carro. Olha que engraçado. Eles não têm carro nenhum. Eles não têm carro, não trabalham. Mas mesmo assim são proprietários. Não tem que pagar o financiamento e não tem que pagar um aluguel. Ela praticamente vive da aposentadoria dela, ou talvez recebe alguma coisa do ex-esposo, não, do esposo falecido dela, né? E é uma pessoa que vive melhor do que qualquer outro ali, apesar de não ter carro. Tu vê como a imagem engana muito, né? Aquela pessoa que aluga anda com 2 carros do ano, sabe? Tem 2 carros do ano a pessoa que aluga. A pessoa que financia tem um carro seminovo, carro bom,
mas não tão bom como a que aluga, né? E essa pessoa que são proprietário, que não tem contas que pagar de aluguel ou de financiamento de casa e nada, nem carro tem. Tu vê que engraçado que são as coisas, né? Às vezes a imagem como engana, né? Essa pessoa que é dona da propriedade, não tem essa preocupação. Eles às vezes estão pedindo carona pra, você vai pro supermercado, me leva lá, eu quero comprar algumas coisas também. Mas essa pessoa tá melhor que qualquer outra, né? É engraçado, né? Então a resposta exata para tudo isso, né, seria comprar ou alugar. Não existe outra resposta que seja a não comprar. No Brasil, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Eu gostaria até de complementar mais essa conversa antes de terminar esse vídeo, falando o seguinte: o mundo hoje não, o mundo sempre, né? Existe muita coisa pra te distrair, sabe? Existe iPhone, existe carro novo. Esses foram ótimos exemplos que eu dei hoje aqui pra vocês. Existe iPhone, existe carro novo, existe computadores, existe mil e uma coisa pra você gastar o seu dinheiro e te distrair, sabe? Mas as pessoas esquecem um pouco de enfocar-se no que realmente ter o foco realmente em coisas que poderiam ter, né? Eu mostro exemplo aqui de pessoas pra vocês, pessoas simples, não eram milionários, não são ricos e também não moram em bairro de ricos, não moram em casas de ricos, mas pessoas que compraram suas propriedades, alguns pagaram, outros financiaram e outros que ainda pagam aluguel. Então, olha aí, muitas vezes até no meu trabalho também, eu vejo pessoas que têm dois trabalhos, trabalham comigo e depois saem para trabalhar em outro trabalho para poder pagar as contas, né? É até engraçado, porque às vezes eu olho essas pessoas assim, eu falo para eles assim, sai um iPhone novo, né? Vamos falar assim, saiu o iPhone 20, um novo modelo. Essa pessoa já tem, compra carro novo, gasta dinheiro com um monte de coisa, né? E tem dois trabalhos e o dinheiro quase nem alcança. Por quê? Porque é uma pessoa que pensa em ganhar dinheiro, né, para poder gastar. Se ela aprendesse meios de não gastar dinheiro, talvez não teria que se sacrificar tanto, né? Porque realmente não tá levando uma vida boa, né? Se uma pessoa que tá em dois trabalhos, talvez não tenha nem tempo de criar seus próprios filhos, né? Porque imagina, se você tem um trabalho que já são 8 horas, e mais a hora que gasta você indo e voltando. Olha eu dirigindo hoje aqui, ó, cruzei a cidade de Miami inteirinha, ó. Então imagina você ter que cruzar, ter que perder tempo se locomovendo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, e ao mesmo tempo só um minuto aqui, galera, deixa eu olhar aqui. E ao mesmo tempo depois se locomovendo para o segundo trabalho e voltando. Então são muitas horas perdidas. Não são só 8 horas, não. Pode colocar que um trabalho que você trabalha 8 horas, você perdeu 10, né? Ainda tem mais as suas horas de sono e tudo isso. Então, às vezes, talvez, né? É muito bonito você ter um carro novo, tudo mais. Você tem que ter uma condição para você poder ter, sabe? Você tem que esperar você ter. Então, um dos exemplos que eu mostrei, os exemplos que eu mostrei hoje aqui, mostra muito bem isso, sabe? Talvez essa pessoa, imagina essa viúva, se ela trabalhasse, né? Quanto dinheiro ela podia ter, tudo que ela podia comprar, né? Porque ela não tem muitos gastos. Os gastos dela ia ser pagar um carro, pagar o que ela quisesse, ter o material que ela quisesse, né? Mas geralmente a vida é levada ao contrário, né? As pessoas, em vez de primeiro dar esse passo, né, de ter um lar, de ter um teto, né, todo mundo primeiro todo mundo anda no caminho ao contrário, né? As pessoas querem ter o melhor celular, o melhor carro, o melhor videogame, o melhor computador, o melhor isso, o melhor aquilo. E o que acontece? Você nunca vai poder ter o seu lar, né?